Sejamos bem sinceros aqui, quando você analisa uma ação com atenção, você minimiza muito o seu risco de estar investindo no que eu chamo de modo especulativo, o que te ajuda a maximizar o seu retorno no longo prazo, te ajuda a ganhar mais dinheiro, investir corretamente, analisar ações corretamente, te ajuda a ganhar mais dinheiro. Ninguém sabe qual vai ser o retorno de uma ação no próximo ano, ou até mesmo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não dá para dizer. Você pode fazer algumas estimativas bem fundamentadas sobre o retorno do investimento. Se você encontrar boas empresas, avaliá-las com mais cuidado que a maioria das pessoas e comprá-las por um bom preço com base numa estimativa razoável, você vai estar muito mais protegido contra as suas próprias reações impulsivas nesse mercado. Você pode comprar ações da mesma empresa no mesmo dia que outro investidor e ter um retorno muito melhor que o dele nos próximos 10 anos, se você avaliar de forma razoável. E isso acontece muito mais do que você imagina. Tá? O jeito mais simples e mais rápido que todo mundo usa aqui, principalmente quando está começando, é a análise de ações por indicadores, pelos múltiplos, P sobre VP, P sobre L, Dividend Yield, ROI, EV/EBITDA. Embora essas medidas aqui, esses indicadores, tenham sim algumas vantagens e sejam fáceis de você calcular e utilizar e comparar, esses indicadores também têm algumas armadilhas significativas que podem levar a um investidor desatento, desavisado, a conclusões muito confusas. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre esses indicadores usando ações entre as mais populares da Bolsa de Valores para que você consiga entender melhor como fazer uso deles nas suas análises de forma muito mais racional e inteligente. Por exemplo, vamos pegar aqui uma ação que é negociada por R$20 e rende um lucro de R$ 2,70 por ação, paga um dividendo de 91 centavos, o que nos dá quase 4,5% de dividend yield, um P sobre L de 7,68. Suponha que os lucros cresçam a 15% ao ano, que a relação P sobre L inicial não mude, fique praticamente igual. O que acontece é que depois de 4 ou 5 anos, os lucros por ação serão de R$ 4,20. Então, essas ações negociando ali um P sobre L de 7,5, 7,6, isso vai dar um preço ali de R$ 32, mais uns 5,60 de dividendos que você ganhou nesse período, isso vai te dar ali R$ 37,60 de retorno, né? Esse investimento seu vai estar valendo depois de 4 anos. Isso dá aproximadamente 17% ao ano, que seria o nosso retorno nesse investimento aqui. Essa que eu acabei de te mostrar aqui é a ação do Itaú nos últimos 4 anos. ITUB4, você pode ver aqui, estava valendo mais ou menos seus R$20, pagou esses dividendos que eu falei para vocês e atualmente paga um dividendo de 8,8% com P sobre L de 7,7, quase idêntico ali ao de 4 anos atrás. E como o P sobre L permaneceu ali na casa dos 7,5, 7,7, quem comprou em 2021 não teve nenhum retorno fora da média, se você falar em termos de múltiplo de valuation, essa ação não ficou mais esticada, mas se os lucros tivessem crescido na mesma taxa, só que essa relação P sobre L ela tivesse caído de 7,6 para 6, o teu retorno mudaria drasticamente. ITUB4 estaria custando R$25 mais ou menos. Se a relação P sobre L tivesse saído ali de 7,5 para 10 vezes, esse investimento teria sido ainda melhor, teria rendido um retorno ainda maior, porque a ação estaria custando R$42 hoje. Ou seja, qualquer mudança de humor no mercado pode reduzir um retorno sólido de 17% ali para 8%, 10%, 12% ao ano, ou aumentar esse retorno para casa ali dos 20%, 22%. Então você pode comprar uma empresa excelente que distribui lucros e dividendos como um reloginho, mas se você se descuidar na avaliação, isso pode prejudicar o retorno do teu investimento e vai por mim. Uma redução no P sobre L ali de 7,5 para 6 dificilmente vai ser o pior cenário possível. MGLU3, Magalu, que já foi queridinha de muitos investidores, viu o seu P sobre L sair lá de quase 500 vezes para menos de 15 hoje. Então, na verdade, essa queda no P sobre L, e foi o caso aqui de Magalu, geralmente ela está associada à deterioração dos fundamentos ou à desaceleração do crescimento dos lucros. Quando isso acontece,
o investidor ele é impactado. Por isso que você precisa ter atenção na hora de avaliar, né? Porque isso diminui o risco que você corre ali de algo desconhecido, que é quanto que outros investidores vão querer pagar por suas ações no futuro. Você evita que isso prejudique o retorno da sua carteira. E muita gente acaba não sabendo exatamente como interpretar esses indicadores. Mas é um risco sim, já que, né, como investidores, você pode até se esforçar para identificar boas ações, mas você não pode e nem deve tentar prever como que o mercado vai precificar isso daí daqui a 5, 10, 20 anos. Então a gente vai aqui agora para o índice de avaliação mais popular e que pode te ajudar muito desde que você esteja ciente das limitações dele, que é o preço-lucro. A gente tem aqui no Investidor 10 o ranking das empresas com menores preço-lucro. E você tem CEMIG, ISA, Sanepar, Equatorial, Neoenergia, Taesa, inclusive. Várias empresas aqui com um P sobre VP, né, interessante, desconsiderando essas que estão com PVP negativo do setor de utilidade pública. O bom do P sobre L de outros indicadores é que o lucro das empresas está facilmente disponível em praticamente qualquer fonte de dados financeiros que você quiser calcular gratuitamente. Você nem precisa fazer o cálculo, na verdade, basta você entrar num site como Investidor 10, né, que é o que eu uso, e pronto, tá lá para você. E a maneira mais fácil de você usar o P sobre L é comparar ele com um benchmark, com outra empresa, né, do mercado em geral, ou com uma empresa do mesmo setor, ou até mesmo com o histórico da própria empresa, o histórico do P sobre L, em momentos diferentes. E cada uma dessas abordagens aqui tem o seu valor, desde que você conheça as suas limitações, senão você vai fazer merda, você vai analisar errado. Então uma empresa que está sendo negociada com P sobre L menor do que os seus pares de setor, ela pode sim ser um bom investimento, mas você precisa lembrar que mesmo empresas do mesmo setor, do mesmo segmento, elas podem ter governança, estrutura de capital, nível de risco e taxas de crescimento diferentes, e tudo isso daqui vai afetar o P sobre L. Então faz sentido você pagar um P sobre L mais alto para uma empresa que está crescendo mais rápido, que tem menos dívidas ou que tem menor necessidade de reinvestimento de capital. Tudo isso mais constante, sim, faz sentido. Você também pode comparar o P sobre L de uma ação com o P sobre L médio do mercado, tá? Mas as mesmas limitações dessas comparações do setor se aplicam a isso daqui também. Então a ação que você está analisando, né, pode estar crescendo mais rápido ou mais devagar do que a média, ou pode ser mais arriscada, menos arriscada. Em geral, quando você vai comparar o P sobre L de uma empresa com os pares do setor ou com o mercado, e isso faz sentido, mas não é uma fórmula que você vai usar, você vai confiar 100% para tomar a sua decisão de compra ou de venda. Tá? Comparar o P sobre L atual de uma ação também com seus próprios índices históricos, isso sim pode ser muito útil, especialmente para empresas estáveis, né, que não estão passando por grandes mudanças nos seus negócios, como é o caso de empresas do setor elétrico. Tá? Então, se você analisar ali uma empresa, você vê que ela é sólida, que está crescendo aproximadamente a mesma taxa, com aproximadamente as mesmas perspectivas de negócio ali do passado, mas ela está sendo negociada com um P sobre L menor do que a média histórica, faz sentido você começar a se interessar por essa ação, sim. Você pode achar coisa boa ali. Se o nível de risco da empresa aumentou, um P sobre L menor, isso é garantido, pai. Se tem mais risco, vai ter mais potencial de retorno, mas também é possível que o mercado esteja precificando essas ações num nível mais baixo, sem tanta racionalidade, sem fazer tanto sentido assim. Você precisa analisar caso a caso. Comparar o P sobre L histórico da ação geralmente funciona melhor com empresas mais estáveis e estabelecidas do que com empresas mais jovens e que ainda pode mudar. Se a empresa está crescendo rapidamente, já a gente vai comparar aqui com as empresas, mas já quando a empresa está crescendo muito rápido, mudando muito de um ano para o outro, o P sobre L atual ele é menos comparável com o P sobre L histórico. Mas vamos para a prática aqui comparar CEMIG, Equatorial, Auren, Neoenergia e ISA Energia. Eu vou fazer de conta aqui que eu não sei praticamente nada sobre nenhuma delas. Eu vou olhar o indicador e ver o que eu poderia chegar, a que conclusão eu poderia chegar
se tivesse vendado aqui, né? A gente sabe aqui que CEMIG 4 e ISA Energia têm um P sobre L mais baixo, né? E estão abaixo da média aqui, o que pode indicar que elas estão baratas em relação ao lucro gerado, tá? Ou ao lucro recente delas. Isso pode indicar também que o lucro recente dessas empresas foi impactado por algum efeito não recorrente que de repente está distorcendo esse indicador aqui. Eu chegaria a essa conclusão somente olhando para o múltiplo. Eletrobras e Equatorial estão num patamar intermediário. Então você tem Equatorial sendo precificada, né, de forma mais esticada, como vocês podem ver, e isso pode estar indicando que o mercado espera mais crescimento do que dividendos dessa empresa, ou que o lucro atual também está impactado por efeitos não recorrentes que distorcem o lucro. De repente o lucro ali caiu por conta de algum motivo, ou porque a empresa está investindo muito e o mercado sabe que lá na frente isso vai voltar e isso acaba impactando. Quando você olha para Auren, ela tem o maior P sobre L, muito alto aqui, indicando que o mercado está exigindo um crescimento bem forte, talvez, dessa empresa aqui, ou que o lucro atual está bem baixo por algum efeito não recorrente que distorceu muito. Ou seja, só o P sobre L não resolve. Como eu já expliquei, a empresa pode ter um P sobre L alto e ainda valer a pena se tiver perspectiva de crescimento melhor, menos risco e mais eficiência, principalmente na alocação de capital. Então você tem CEMIG, ISA e Eletrobras com um dividendo um pouco maior, bem melhor que o de Equatorial, e Auren nem dividendo paga. Equatorial e Auren aqui não são ações para quem está buscando dividendos, né? Mas pelos múltiplos mais esticados, elas podem ver ali que os investidores estão apostando num crescimento acima da média para os próximos anos. Até mesmo dos dividendos, pode ser, por que não? E com relação ao endividamento, né, a dívida líquida sobre EBITDA, CEMIG e ISA têm um endividamento baixo, legal. Eletrobras e Equatorial estão mais alavancadas, mas nada absurdo para esse setor. E Auren tem um nível de dívida muito alto, tá? O que pode ser aqui um grande risco, principalmente se a empresa não conseguir crescer tão rápido o suficiente para justificar esse endividamento e esse múltiplo alto aqui. Então a minha conclusão aqui é: CEMIG 4 parece uma opção legal, tem um P sobre L baixo, bons dividendos, baixa alavancagem, mas como eu moro em Minas, eu sei que é estatal e isso influencia, então tudo tem um motivo. ISA Energia tem números legais, sólidos, com boas margens, dividend yield, né, interessante. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, valeria a pena dar uma olhada mais a fundo nela. Eletrobras, Equatorial são opções mais equilibradas, com crescimento, margens também interessantes. Equatorial está bem mais esticada em relação ao lucro pelo P sobre L, e Auren é a mais arriscada com P sobre L mais alto, não paga dividendo, endividamento enorme, rentabilidade muito baixa e margens pequenas. Se a empresa não crescer muito rápido, que é o que o mercado exige hoje, pode ser uma baita de uma cilada, de uma armadilha. Agora vamos comparar aqui Bradesco e Itaú, que no momento é uma comparação legal de fazer, como exercício até na minha opinião. O P sobre L do Itaú e do Bradesco está bem próximo aqui, né? Um na casa de 6,62, outro 7,2. Isso indica que o mercado, né, enxerga os dois de forma parecida, talvez, mas se você acompanha o mercado, você sabe que não é isso que acontece. E quando a gente olha mais a fundo, né, aqui para analisar essa situação, você vê que a situação não é bem essa, não é isso que o mercado espera, não espera a mesma coisa dos dois. Então por que tem um P sobre L, né, parecido aqui? O mercado provavelmente espera um crescimento de lucros maior para o Bradesco nos próximos anos. Mas isso provavelmente não acontece porque ele é um banco muito mais eficiente, muito mais lucrativo que o Itaú. E isso fica bem mais evidente quando você olha o preço sobre o valor patrimonial e compara aqui. O Bradesco está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial, do seu patrimônio, o que sugere que o mercado está com receio com relação à recuperação do banco. O Itaú negocia aqui em relação ao patrimônio com um P sobre VP acima de 1, dizendo que o mercado aqui ele enxerga muito mais estabilidade, né, e segurança nos resultados. Ou seja, se você considerar que o Bradesco vai conseguir se recuperar, o P sobre L projetado hoje do Bradesco é bem menor que o do Itaú, o que faz com que as ações do banco estejam potencialmente mais baratas, né? Então,
significa que realmente o Bradesco está mais barato? Podemos dizer que sim, só que com mais risco. O Itaú, por outro lado, tem uma rentabilidade melhor, tem mais estabilidade, mais eficiência. Então o mercado aceita pagar, né, um pouco mais caro por ele. O Bradesco pode estar precificado para uma recuperação futura, mas ainda uma atacada mais arriscada hoje, bem mais arriscada que a do Itaú. Então, se os desafios continuarem, ele pode continuar sendo negociado como um banco barato por muito mais tempo e nem sempre, no final das contas, o barato sai barato, você sabe disso. Então, no próximo vídeo dessa sequência aqui, eu vou falar mais a fundo sobre outros indicadores, mas como a gente está falando de P sobre L, é legal falar dos prós e contras de você usar esse indicador aqui como para embasar suas decisões de investimento. Os prós a gente já viu mais ou menos aqui, então vamos falar das pegadinhas que você deve evitar quando você for usar o P sobre L. Pega aqui um P sobre L igual a 12, por exemplo. É bom ou ruim? Não dá para saber. Tá? Como a gente já viu, risco, crescimento, estrutura de capital, tudo isso influencia no P sobre L de uma ação, beleza? Então, só o P sobre L seco não diz nada para você. Tem empresas que precisam investir muito, empresas intensivas em capital, com resultados menos previsíveis. Você pega ali mineradoras como a Vale, montadora de carro, companhia aérea, empresas de construção civil. Elas correm um risco muito maior de precisar de financiamento por meio de dívida, o que aumenta o risco da empresa, ou por meio de emissão de novas ações, o que pode diluir a participação dos acionistas atuais por um preço muito mais barato lá na frente. Então é mais racional você exigir pagar menos por empresas que têm necessidade de reinvestimento muito alta, porque cada real de lucro de uma empresa dessa requer mais capital dos acionistas para ser produzido. Quando você for usar o índice P sobre L para avaliar qualquer ação, considere que empresas com resultados mais previsíveis e que geram muito caixa, principalmente caixa livre, provavelmente vão ter menos necessidade de novas injeções de capital para se manter rodando, além, né, de terem acesso também a um capital mais barato por serem mais previsíveis, né? O que significa que o índice P sobre L de uma empresa assim pode ser um pouco mais alto, e isso é aceitável. Por isso, boas empresas do setor elétrico, por exemplo, apesar de serem relativamente intensivas em capital, tem um P sobre L maior do que o de Vale, Petrobras, Azul, tá? Porque essas empresas são bem mais arriscadas, né? Algumas outras coisas também vão distorcer o indicador P sobre L. Então anota aí para você ter essas perguntas em mente. Se você tiver isso em mente na hora que você estiver analisando, você tem menos probabilidade de errar quando for analisar esse indicador em alguma ação que você for investir. A empresa vendeu algum negócio ou algum ativo recentemente? Se uma empresa vendeu um de seus ativos ou uma participação em outra empresa, ela vai ter o lucro artificialmente inflado, e isso vai gerar ali um P sobre L menor. Isso pode jogar também o dividend yield de lá para cima. A empresa que você está analisando é cíclica, porque embora normalmente a gente pense que uma empresa com P sobre L muito baixo é sempre mais barato, às vezes você pode estar errado quando você for analisar uma empresa cíclica, principalmente quando isso significa que os lucros foram muito altos no passado recente, e isso, por sua vez, aumenta as chances de que esses lucros vão cair em breve, já que está falando de uma empresa cíclica. Vamos olhar aqui Vale 3, por exemplo. 2020 talvez tenha sido um dos melhores anos para você comprar ações da Petrobras. Se você jogar aqui no prazo maior, você vai ver aqui que em 2020, quem comprou Petrobras aqui, meu amigo, está com um retorno muito alto, ganhou dividendo pra caramba, e até hoje você vê que essa pessoa não está preocupada se Vale está caindo ou não, porque ela conseguiu pagar menos de R$50 e além disso recebeu muito dividendo. Então 2020 foi um ano muito bacana, assim como a gente teve outros anos aqui interessantes. Mas se você for olhar o P sobre L da Vale, você vai ficar surpreso. Qual que era em 2020? 14,86. O P sobre L mais esticado de todos dos últimos anos. E se você pegar aqui e tirar os negativos aqui, que foram os anos que a empresa teve prejuízo contábil, você vai ver que foi o maior P sobre L dos últimos anos e foi o melhor momento para se comprar ações da Vale. E qual que foi o pior momento para comprar ação da Vale? Na máxima aqui, ó, estourando a botija aqui do balão, em 2021. Qual que era o P sobre L da Vale em 2021? O menor
de todos da história. Inclusive, se você tirar aqui os negativos, você vai ver que era o menor P sobre L desse histórico de 10 anos. Então essas coisas é legal você dar uma olhada, analisar, ficar um pouco mais safo, porque aparentemente o mais esticado nem sempre é o mais esticado quando você está analisando uma ação muito cíclica. Para ações cíclicas, o melhor que você pode fazer é olhar para o pico do ciclo mais recente, fazer um julgamento ali do próximo ciclo também, se vai ser melhor ou não, para você calcular ali um P sobre L com base no preço atual e nos lucros que você acha que essa empresa vai ter no próximo pico, ou simplesmente você vai estimar ali os lucros futuros, a geração de caixa futura com base na média do preço da commodity que essa empresa vende nos últimos 10 anos e vai ver ali, ó, nos próximos 10 eu posso, calculando com base nessa média, que é o que tende a acontecer, a empresa ela vai me gerar um retorno legal por esse preço aqui. Você pode fazer isso nesse momento. Essa talvez seja uma análise correta para a Vale. Outra coisa que você tem que analisar é, esse lucro ele está virando caixa mesmo? Se a empresa gerar menos caixa ou até consumir caixa operacional ali, mesmo enquanto você tem um crescimento dos lucros acontecendo, você precisa abrir o olho e ver quais são os motivos. Vou só dar um exemplo para você aqui, ó. Iven Construtora Incorporadora, uma ação do mercado imobiliário. Quando você olha o lucro líquido, você vê que, poxa, vem crescendo. Tava bem ruim aqui em 2017. Aqui no finalzinho, depois da era Dilma, aqui no rombo foi grande para muita gente. Então muita gente sofreu. Mas você olha aqui, cresceu, depois já veio para o positivo em 2019, cresceu em 2021, mais um pouquinho aqui em 2022, acima de 2020, cresceu em 2023, nos últimos 12 meses. Então é uma empresa que aparentemente vem melhorando o seu lucro. Só que quando você olha para a cotação nos últimos 5 anos, é só ladeira abaixo. Desde a máxima aqui, a queda já é de mais de 59%. E por que essa queda é tão forte, já que o lucro está crescendo? Vai olhar a geração de caixa operacional, caixa livre dessa empresa e depois você me fala o que você achou. Porque no final das contas, o que importa é o fluxo de caixa, nem é tanto os lucros. Por uma série de razões, os lucros eles podem até ser um pouco maquiados ali no balanço da DRE para dizer o que a empresa quiser. Mas o fluxo de caixa é muito mais difícil de manipular. E empresas que estão enfrentando dificuldades de caixa, precisando de capital de giro, necessidade de capital de giro principalmente, mesmo que ela esteja dando lucro, às vezes muita coisa que ela vendeu, ela vai receber ainda lá na frente. O prazo é muito grande, ela não sabe nem se ela vai receber ou não, tem muito distrato, tem muito cancelamento. Então o caixa é que faz o negócio continuar girando. Mesmo que ele esteja dando lucro, se a empresa não estiver gerando caixa, ela pode se dar muito mal e entender como isso aqui funciona, te coloca à frente de 99,9% dos investidores. Então a conclusão que eu chego é, comprar uma ação na base da especulação pode ser divertido pra caramba, porque quando você compra uma ação por impulso, seguindo aquela diquinha ali óbvia, mesmo que você ache que está fazendo um investimento com foco no longo prazo, o seu cérebro ele vira praticamente um laboratório químico ambulante, papai. E o principal ingrediente dessa receita é a dopamina, que é um neurotransmissor de prazer e de recompensa, que, como tudo que dá prazer, vicia. Toda vez que você assume um risco, esperando, mesmo que inconscientemente, um retorno rápido acima da média, mesmo que na sua cabeça seja por longo prazo, o seu cérebro ele te recompensa com um pico de dopamina. E se você ganha mesmo, aí que ferrou de vez, porque o negócio é viciante. Seu cérebro ele grava essa experiência como algo muito bom e ele vai ficar querendo repetir. O problema é que a dopamina ela não está nem aí se a sua decisão foi racional ou se foi um tiro no escuro completo. Ela vai fazer com que você continue buscando aquela sensação boa. Então isso explica por que muita gente fica presa em ciclos viciantes de aposta, especulação, casa de jogo, mesmo quando sabe que no longo prazo só quem sempre vence é a casa, a banca. E se você perde dinheiro, aí é brabo também, porque o cortisol, que é o hormônio de estresse, é ele que entra em ação. Então se você comprou uma ação, já meio que sem muita convicção ali, de forma especulativa, e ficou olhando para o preço todo dia, toda semana, suando frio porque está caindo, se aliviando quando sobe um pouquinho, e você só teve paz de vez quando você vendeu aquela merda, você sabe muito bem do que eu estou falando. Tá? Porque esse sobe e desce emocional,
ele pode ser tão intenso que acaba fazendo você agir por impulso, vendendo na baixa, dobrando a aposta para tentar recuperar e muitas vezes se afundando ainda mais em um ativo que não presta para nada. No fim das contas, quem investe assim vai aos poucos se tornando escravo do mercado de ações e do próprio sistema de recompensas do cérebro sem nem perceber. E vai ficar assim, sempre queimando dinheiro, aquele patrimônio que não cresce direito, não tem estratégia. Então, o mais concreto é você fazer o quê? Como eu disse no começo, buscar bons ativos, boas empresas, avaliar com mais cuidado que a maioria, comprar por um bom preço com base numa estimativa razoável, com bom senso, ou investir em ETFs de forma passiva, se você não tem paciência para isso. Você precisa aprender a analisar melhor as ações. Não é que você vai encontrar as ações que vão se multiplicar por 5, 10, 15 vezes. Analisar melhor a ação e investir com base numa análise mais aprofundada é sobre você se proteger mais do seu lado especulativo. Só que você ser exigente e avaliar uma ação dessa forma não é divertido que nem apostar. Pô. Apostar é muito mais legal. Se fosse, seria maravilhoso, né? Assim como seria muito bom também se fosse o alface que engordasse e fosse o chocolate que a gente pode comer à vontade, que não tem problema. Mas não é. Então eu vou deixar esse vídeo aqui do lado para você aprender ainda mais sobre isso. Vai sair vídeo sobre esse tema aqui, né, nos próximos vídeos. E se você quiser ser meu cliente de consultoria na Lumen, a minha consultoria de investimentos, você vai clicar no primeiro link aqui da descrição, tá? A gente faz isso através de um método que já se provou vencedor ao longo do tempo e que é utilizado por grandes investidores mundo afora, tá? Super ricos têm seu patrimônio investido de acordo com essa metodologia. O que destrói o patrimônio de um investidor não é a falta de retorno, e sim quedas muito grandes e a forma como você reage a essas quedas. E esse método evita justamente isso. Essas quedas bruscas, tá? Na Lumen, o seu portfólio ele vai ser estruturado de forma que funcione bem, tanto nos momentos de alta do mercado, quanto nos períodos de crise, sem que você precise ficar se preocupando, acompanhando o tempo inteiro o mercado, que seu patrimônio caiu muito e tal. Os dados mostram que essa abordagem consegue entregar retornos consistentes, sem grandes perdas, né? E o mais importante, superando a inflação, é óbvio, tá? É um método pouco conhecido aqui no Brasil, mas com a facilidade de acesso a ativos no mercado internacional, ouro e até mesmo no mercado de ações aqui no Brasil, hoje em dia, é muito bem possível você executar essa estratégia sem você ser um multimilionário. Então, clica aqui no primeiro link, preenche o formulário. Até o próximo vídeo, valeu!